terceira consequência foram que muitos países, como França e Inglaterra, saíram arruinados, endividados e destruídos. Os Estados Unidos, no entanto, meio como sempre, saem mais ricos e poderosos desta guerra, pois nenhuma das suas cidades foi atingida e o único bombardeamento que eles sofreram, realmente nem sofreram, caiu no Oceano Pacífico. Durante a guerra, continuaram, portanto, os Estados Unidos a produzir e a fabricar e a vender armas para os aliados. Por isso, saíram muito bem. Uma outra consequência, e uma consequência considerada muito importante, foram as divergências ideológicas entre Estados Unidos e Rússia. Que é isso, Pro? Divergências ideológicas, divergências de ideias de como se governar. As duas nações, elas pensavam bem diferente. Eles tinham regimes antagônicos. O que quer dizer antagônicos? Regimes bem contrários, regimes bem diferenciados. E ambas queriam exportar os seus modelos de governar para outros países. A Rússia, comunista, e os Estados Unidos, capitalista, queriam que o mundo inteiro seguissem as suas ideias de governança. Essas divergências são consideradas, como eu já falei, como uma das principais consequências da Segunda Guerra Mundial. Além de tudo, uma outra consequência foi o mundo dividido. Com o término da guerra em 1945, os líderes das grandes potências realizaram as conferências de Yalta. Eu já falei para vocês que conferências são o quê? Pessoas que se reúnem para discutir alguma coisa, tomarem providência, discutirem problemas. Então, as conferências de Yalta, na cidade de Yalta, ela chegou à conclusão que os países deveriam ser divididos, porque ninguém entrava em acordo. Então, os países comunistas, foi feita essa divisão, países comunistas e países capitalistas. E na hipótese Dom, outra conferência, decidiu que a Alemanha deveria ser dividida, pois todo mundo queria ficar com a Alemanha, porque ela perdeu a guerra, então os seus territórios tinham que ser distribuídos, divididos, entregues a quem ganhou. Então, ficou assim. A Alemanha foi dividida. A Alemanha Oriental ficou com a Rússia, que é como com a Rússia comunista, e a Alemanha Ocidental ficou com os Estados Unidos, França e Inglaterra. Ficou para os Estados Unidos, França e Inglaterra. Repetindo, a Alemanha foi dividida, a Alemanha Oriental ficou pertencendo à Rússia e a Alemanha Ocidental aos estados capitalistas, aos países capitalistas, França, Inglaterra e Estados Unidos. Então, para vocês verem, os vitoriosos na guerra, eles dividiram entre si o mundo como se dono do mundo fossem. Uma outra consequência foi a criação da Organização das Nações Unidas, da ONU, com o objetivo de zelar pela manutenção da paz entre as nações. Depois de tantos horrores da guerra, depois daquele horror do Holocausto, onde os judeus morreram milhares, milhões, depois de todo aquele sofrimento, depois de todas as consequências de uma guerra que foi a maior de todos os tempos, a Organização das Nações Unidas, a ONU, que vocês já devem ter ouvido falar, foi criada com o objetivo de zelar pela manutenção da paz entre as nações, discutindo seus problemas, aconselhando e lutando para que nenhuma guerra mais acontecesse.